Vamos começar uma nova série de mensagens. A última série foi sobre palavras que saram, né? Eu espero que a gente tenha... se a gente não está sarado, pelo menos a gente encontrou feridas abertas no coração. A gente conseguiu perceber através da confissão dos salmistas algumas questões que talvez ficaram tensas sobre nós, com respeito ao sofrimento, com respeito a como lidar com Deus. E agora, eu quero trazer uma série com o título Ponha sua alma em ordem. Ponha sua alma em ordem. Gente, nós chegamos no mês 10. O ano já se finda. A decoração de Natal já está brotando no mercado, já está brotando nas lojas. Já está aí. Nós fomos na Expo Flora e já tinha lá, na Expo Flora mesmo, já tinha lá o setor que eles fazem o Natal lá, né? O Noel Land, se não me engano. Já tinha lá a divulgação do Natal. Ou seja, para algumas pessoas agora fica tão acelerado, tão curto, que fala, o ano já acabou. O ano já acabou. E quanta coisa a gente não passou nesse ano, né? Vou deixar para a gente refletir no retiro de gratidão. Tem gente aí que tem muita coisa para agradecer, né, Antônio? Tem muita coisa para agradecer. Muito livramento, graças a Deus. Mas nós temos muita coisa para agradecer, mas nós vamos deixar para refletir sobre isso lá. O meu intuito agora é saber assim, como que você está? Como é que você chega no final desse ano? De que maneira você chega agora no mês 10? A maioria das vezes, quando a gente pergunta para alguém, como que você está? As palavras que a gente mais ouve é exausto, sufocado, sobrecarregado, ansioso, solitário, insatisfeito, na correria. Vários ficaram preocupados. Gestores de pessoas tiveram que lidar com muitas mudanças nas organizações, pessoas sendo cortadas, e o problema é que quando você corta pessoas, sangra. Sempre sangra, esse negócio, corta pessoas, né? Nas empresas falam, não, vamos cortar pessoas. Gente, cortar pessoas sempre sangra. Já dizia meu professor na universidade, sempre sangra. Aonde você sangrou esse ano? Foi um ano difícil, demandou muita coisa de você. Demandou aprofundamento na sua vida pessoal, não demandou? Demandou amadurecimento. Demandou superação. E isso, esse bojo inteiro de palavras que a gente fica sufocado, isso é independente da idade. Se você conversar com um pré-adolescente, vai falar que está cansado. Hoje de manhã eu estava com o Júnior no carro, aí ele estava contando que a filha dele, que está passando momento de estudo para vestibulinho, chegou para ele e falou, pai, eu estou cansada, exausta. Isso independe da idade, independe do sexo, independe da profissão que se tenha. Não tem nenhuma profissão que não foi afetada esse ano. Você sofreu insegurança financeira esse ano? Teve mudança no seu trabalho? Todo mundo é afetado por isso. Não teve ninguém com posição política que não foi afetado. Todo mundo foi afetado. E o grande lance é que, quando a gente fala que estou cansado, estou sobrecarregado, a gente gasta mais energia para tentar manter esse trem no trilho, o trem dos vagões do cansado, sobrecarregado, exausto. A gente gasta muita energia para manter esse vagão no trilho e gasta menos energia para falar assim, para esse trem na estação, vamos ver o que está acontecendo, o que está atrasando esse trem de andar. A gente não faz isso, a gente gasta energia botando o trem para andar. Vamos caminhar, esse trem tem que andar. Mas a gente gasta muito pouca energia refletindo por que esse trem está parando. Sabe por que isso? Porque ficar ocupado é uma droga que vicia muitas pessoas. Ficar ocupado é uma droga que vicia muitas e muitas e muitas pessoas. Nós gostamos. E quando a gente está nesse bojo de estar ocupado, é uma coisa tão absurda que a gente se sente útil. A gente se sente útil quando está muito ocupado, sobrecarregado. É algo que assim, é necessário, tão importante, estou fazendo alguma coisa.
Só que a gente confunde algumas questões. A gente confunde muita coisa. Nessa confusão interna de ocupação, de exaustão, de cansaço, ela se traduz numa descompensação externa. Você teve algum momento de descompensação emocional esse ano? Você teve algum momento de esgotamento esse ano? Que você fala, deu, chega, não estou aguentando. E aí você bateu na mesa, como se a gente batesse na mesa, todas as coisas voltassem para ser organizadas, né? Mas quando a gente bate na mesa, as coisas bagunçam mais ainda. Você já teve a experiência física de estar com raiva e bater na mesa? Primeiro que dói sua mão. Segundo que se tem alguma coisa frágil perto, tudo sai do lugar. Então toda vez que a gente bate na mesa e fala, quem manda aqui sou eu, blum, as coisas saem do lugar. As coisas saem do controle. Então a gente acaba externalizando isso numa descompensação enorme. Só que para organizar, para pôr a alma em ordem, que é a minha proposta dessa série desse mês, nós precisamos simplificar nossa vida. Precisamos tornar a vida um pouco mais simples. Ah, tá bom, pastor. Então você quer que a gente vá, vende tudo que a gente tem, monta uma cabana no mato e vai viver no mato. Isso é vida simples. Não, não é nada disso. Vida simples é mais do que simplesmente a gente fazer menos. É mais do que simplesmente fazer menos coisas. Vida simples envolve quem Deus te chamou para ser. Quem Deus te chamou para ser. E aí, esse envolvimento do que Deus chamou para ser tem uma implicação. O que isso implica? Implica, olha bem, olha o que implica, isso é muito legal. Distanciamento das oportunidades menores em prol das poucas para as quais fomos chamados e em função das quais fomos criados. Vida simples é se distanciar daquilo que Deus não te chamou para fazer, daquilo que não tem a ver com você, e ter atenção nas poucas coisas que Deus chamou você para fazer, que tem a ver com a construção e com a obra, com o desenvolvimento do que Deus está fazendo na sua vida. Isso é vida simples, no meu conceito aqui hoje. Então, meu tema hoje é restaurando as energias. O que a gente vai fazer para restaurar nossas energias se estamos esgotados, cansados? Eu tenho certeza que você se identificou com alguma dessas questões que eu falei agora na introdução. O que a gente vai fazer para restaurar nossas energias? Sabe qual é uma grande qualidade que é um grande defeito nosso? Adaptação. A adaptação é um grande problema. Sabe por quê? Porque nós nos adaptamos a viver no caos. Você se acostuma a viver com esse trem pesadão, puxando você para trás, mas você se acostuma. Você vai lá, descompensadão, mas você... Não, estou inteiro, estou andando. Você se adapta, nós temos a capacidade de nos adaptar ao caos. E aquilo se torna normativo, normal, tranquilo. Passou a ser o modus operandi, o tradicional, a forma de viver. Quantas coisas você já não adquiriu, vamos só pensar nesse ano, e trouxe para dentro das demandas da sua vida, e que não tinha nada a ver com o que Deus chamou para fazer ou para ser. E você está lá, cada vez mais peso. É problema familiar, você põe nas costas. Não, vamos lá. É problema do amigo, da amiga do trabalho, você põe nas costas. É o filho da amiga da escola que está com um problema, você põe nas costas. Mas sem refletir se de fato isso tem a ver com o que Deus chamou para ser. E essa capacidade de adaptação ela é assustadora. Sabe por quê? Porque a gente acaba tendo uma aparência de quem está vivo, mas é só carcaça. Por exemplo, eu assumi para mim alguns hobbies na minha vida
que eu achei que eram interessantes para mim. E um hobby recente que eu adquiri foi criar bonsai. Então, sabe aquelas árvores pequenininhas japonesas que você trabalha com arame para elas ficarem tortinhas e tudo? Eu decidi que isso vai ser um dos meus hobbies. E a primeira coisa que eu descobri, quando você começa a cuidar de bonsai, é que quando você vai comprar uma muda de bonsai no supermercado, você pode estar comprando uma muda morta. Eu não entendi por quê. Ele falou assim, você está comprando uma árvore morta. Por quê? Porque árvores de bonsai, elas têm muita resina. Geralmente, as árvores que não são frutíferas e tal, elas têm muito, são pinheiristas, né? Ela tem muita resina. Você só descobre que ela está morta 1 semana, 2 semanas depois, porque a resina não deixa ela parecer que está morta. Então, se você comprar uma planta no mercado, lá eles não têm preocupação de molhar, porque essas mudinhas precisam molhar todo dia, porque elas só se alimentam dentro daquele ambiente de terra. Quando você compra, por exemplo, se a terra está seca, você compra e leva para casa. Depois de um tempo, aquela planta morre e você acha assim, matei o meu bonsai, matei a minha mudinha, mas na verdade você não matou a mudinha, você já comprou ela morta. Esse tipo de morte só aparece depois. Esse tipo de morte não aparece instantaneamente. É o mesmo tipo de morte que acontece quando a pessoa está exausta, esgotada, exaurida, acabada. Não aparece na hora. Você está lá pesadão, com esse trem, vamos lá. Só que aí só está a carcaça, a essência morreu. Então você pode estar aqui hoje sentado, mas extremamente anestesiado emocionalmente, morto emocionalmente. O que é uma pessoa morta emocionalmente? É uma pessoa que já não sente mais nada. É afrontado? Tudo bem. Não é afrontado? Tudo bem. É elogiado? Tudo bem. A pessoa não tem mais capacidade de responder emocionalmente a alguma coisa. Isso é um indício de exaustão. Outro indício de exaustão é quando a pessoa começa e cai numa depressão profunda. Porque até ela chegar nesse nível de depressão, ela foi exaurida. Acabou. Síndrome de burnout. Uma das coisas que mais afeta as pessoas hoje é quando a pessoa é levada ao esgotamento extremo. E aí ela continua caminhando como uma locomotiva que tem que levar esse trem. Mas não para tratar. Depois que você... É tipo assim, depois que você desceu a linha, entrou no burnout, você não sai mais. Para tomar remédio pro resto da vida. Como é que está o seu emocional? Como é que você está hoje? Como é que isso está na sua vida? Então eu disse que para organizar é preciso simplificar. E esse é o meu conceito de simplicidade. Só que para simplificar, então para organizar precisa simplificar. Para simplificar, nós precisamos pôr nossa alma em ordem. Nós precisamos olhar para dentro de nós, organizar o nosso interior. E isso não é tarefa para os fracos. Ok? Não é tarefa para fracos. Organizar o interior, pôr a sua alma em ordem, é uma tarefa para os fortes, porque é necessário correção de curso. É necessário você corrigir o curso da sua vida. É necessário você identificar o problema. Identificar se houve um erro. Lembra da mensagem da semana passada, onde Davi parou e falou assim, errei, eu pequei. Lembra? Então é necessário identificar o erro. E se você se identificar como cansado, como acabado, como exausto, caminhando por esse caminho, Jesus tem algumas palavras que podem ajudar você nessa reflexão. Jesus tem algumas palavras que podem ajudar você nesse processo. E eu quero compartilhar com você. Então, só para a gente resumir, para organizar esse interior, pôr a nossa alma em ordem, é preciso simplificar. E para simplificar, nós precisamos pôr nossa alma em ordem. E como nós pomos nossa alma em ordem, Jesus tem uma palavra para dizer sobre isso, em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. O texto diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Tem algumas coisas muito interessantes aqui nesse texto que você precisa perceber. Primeira coisa, esse lar onde Jesus foi parar, Jesus foi um entrão. Você já recebeu visita em casa sem esperar, que não estava avisado? Que caos que não é? A pessoa chega assim, ó, estou na portaria, estou na frente de sua casa. Vem para almoçar, tipo aquelas pessoas, Tati, está em casa? Nós estamos aí, comprar um patê e um pão, estamos passando aí. Não é não? Aí corre daqui, corre para lá, o Rafa corre para lavar a louça. Sexta-feira à noite. Percebe como é que o negócio vira meio assim? Você fica meio... E você imagina Marta, Maria e Lázaro, viviam na colônia em Betânia. De repente não tinha celular. A vantagem nossa é que a gente avisou pela ligação, pelo WhatsApp ainda. Nessa época não tinha, era batendo na porta e avisar: cheguei. E aí você entende o perfil dessas pessoas que moravam dentro daquela casa. Lázaro nem aparece na história, que o homem é assim, né? Não se preocupa. Não está nem aí, o homem vazou. Tá, as duas irmãs. Uma irmã tinha um perfil que queria cuidar um pouco da imagem, e que quem quer cuidar bastante da imagem, sempre quer a casa organizada para que as pessoas cheguem, olhem e vejam que a casa está organizada, não vai pensar mal de mim. Já tem pessoas que são mais relax, são mais tranquilos. Ó, você quer vir em cima da hora? A casa está desse jeito, pode chegar. Maria era mais dessa. Maria era essa, era que era... Tá bagunça? Não, Jesus quis vir. Então tá só certo, beleza. Mas Marta não. Marta era uma pessoa que era muito preocupada com essas questões de imagem, com essa questão de como vou servir. Ela, talvez a linguagem do amor dela fosse o serviço. Ela queria que tudo tivesse bem organizado. E aí, Jesus chega em casa e você sabe que Jesus nunca chega sozinho, aleluia. Ele chega com no mínimo 12 caras junto com ele. Jesus também, eu vou falar algo assim. Mano, não basta chegar sozinho de penetrão, não. Ele quer chegar com 12, quer chegar pesado. Jesus chega com os 12, então são 13, no mínimo. E chega, bate na porta, chega. E por que Jesus faz isso? Porque aquele lar ali era um lar onde Jesus se sentia em casa. Quando você lê os outros evangelhos, você percebe que Jesus tinha um quarto especial ali, que aquela família era uma família de amigos. Jesus tinha uma grande relação ali com aquela família. Então ele sabia que aquele lugar ali era um lugar que ele podia chegar sem avisar, porque era uma casa íntima dele. Ele podia chegar ali tranquilo. E quando ele chega, os pessoal senta, Marta pensa: caramba, como é que eu vou dar de comer para esses homens? Olha o preju, acabou com o orçamento do mês, minha planilha foi para o espaço, acabou. Como é que eu vou organizar esse negócio? E Marta começa a fazer, né? Fazer um belenguendem, começa. E Maria senta aos pés de Jesus. Senta lá. Eu imagino, não foi isso que está escrito na Bíblia, mas eu imagino, como eram amigos, eu imagino ela falando assim: e aí, Jesus? Como é que tá? Como é que está sendo? Me conta. Está chateado com alguma coisa? Não, pode falar, nós somos amigos, pode contar. Tem uma música, se eu não sei de quem é, não sei se é do Stênio Márcio, não sei quem é, que ela tem essa perspectiva, que a letra falava mais ou menos assim: entra, mestre, descansa um pouco, está cansado, está sedento e rouco. Entra, mestre, a casa é sua, eu já fechei a porta e a janela para a rua. Aí o cantor fala: deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Eu não lembro o resto da letra, mas tudo bem. E aí, depois a perspectiva do cantor fala assim, vai acordar Jesus, fala: levanta, mestre, já está na hora. As pessoas te esperam. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente que Jesus podia descansar. Jesus podia estar ali com tranquilidade. E Maria era essa perspectiva. Como é que está? Como é que você está, Jesus? Era uma casa íntima, próxima. Só que Marta não, estava preocupada com esse serviço. E aí eu acredito que Marta devia ser daquelas pessoas assim, baixinha, troncuda, marrenta. Imagina, daquelas que pega no pé.
E aí imagina se Marta deixando as panelas cair na cozinha para ver se Maria se toca, né? Deixa alguma coisa cair para ver se percebe alguma coisa, né? Dá um pigarro para ver se toca. E Marta tentando chamar a atenção. E Maria nada. Maria está lá batendo papo. Eu imagino que aquilo começou a dar um comichão dentro de Marta. E aquela mulher com avental, você imagina, com lenço na cabeça para não cair cabelo na comida, pegou aquela colher de pau e ela pensou: é hoje que eu pego essa folgada. É hoje que eu pego essa folgada. Você imagina o coração dela como é que estava, até o ponto que ela chega. E o que ela faz? Ela não chega, Maria, não. Ela chega na mente de todo mundo e dá uma dura. Mas dá uma dura em quem? Em Jesus. Ela dá uma dura em Jesus, ela não dá uma dura em Maria. Ela chega: mestre, tu não te importas? Uau! Você imagina ela com a colher de pau: tu não te importas? Mano, se eu sou Jesus, eu transformava aquela colher de pau numa vassoura e falava: voa! E ela chega para o Criador do universo, que está vindo para redimir a vida da humanidade. E ela pergunta: tu não te importas? Jesus muito sereno, cara. Jesus muito sereno. Ele chega com brandura e fala assim: Marta, relaxa. Vai com calma. Não é por aí. Se somos nós, donos da razão, quem tu pensa que é para falar assim comigo? Ó, mulher cozinheira. Não, Jesus chega na maciota, porque sabe que Marta está lidando com muitos dilemas internos, que Marta está muito preocupada com aquilo. Marta estava como muitos hoje, aqui sentados, nos ouvindo pela internet, nos vendo. Estava como muitas pessoas assim, cansada, exausta, sobrecarregada, sufocada, e esse bojo de palavras presta bem atenção, tornou a visita de Jesus mais complicada. O fato dela estar cansada, preocupada, exaurida, se preocupando com um monte de coisa, tornou a visitação de Jesus algo muito complicado, algo muito trabalhoso, algo muito difícil de lidar. E é isso que o cansaço faz com a gente muitas vezes. Torna essa vida, essa dinâmica da vida com Deus algo pesado, cansativo, trabalhoso, complicado. Quando na verdade é isso que vai nos centrar, é isso que vai nos trazer de volta para o trilho. Mas Marta talvez estava tão preocupada com o que vão pensar de mim, o que vão pensar de vir aqui em casa não ter nada pronto, eu preciso dar de comer para esse pessoal, eu preciso atender essas demandas, o que vão pensar? A preocupação com a imagem desviou Marta, talvez do caminho que era para encontrar Jesus. Presta bem atenção numa coisa. Jesus não passava ali pelo que Marta podia oferecer. Jesus podia ter dito para ela: Marta, eu não estou aqui pelo serviço que você pode me dar, eu estou aqui pela sua companhia. Você se esqueceu que se eu precisasse de vinho, eu fiz um chardonnay, esses tempos atrás, num casamento dos meus amigos. Quando eu precisei comer, eu multipliquei os pães. Nada do que você tem vai fazer de fato diferença na minha vida, Marta. O seu serviço eu não preciso, eu estou aqui pela amizade, pela companhia, e não pelo que você pode me dar. É por isso que Jesus vem nos visitar. Não é pela sua capacidade financeira de ofertar para a igreja, grande coisa. Não é pela sua capacidade intelectual de fazer algumas coisas para Deus. Não. Deus te visita por causa da companhia. Jesus quer estar próximo de você, não porque você pode dar para Ele, mas por causa da companhia. E Marta não estava conseguindo entender isso. Sabe por quê? Porque o nosso coração
anseia por um antídoto contra toda essa impulsividade e hiperatividade presente na nossa vida. O nosso coração, ele anseia por isso, mas a gente não tem argumento, a gente não consegue sair para buscar esse antídoto. E o antídoto, muitas vezes, paz, me arrepia o cabelo, mas minha esposa vai arrepiar o cabelo agora. O antídoto para esse tipo frenético de vida é muitas vezes deixar de lado algumas coisas, muitas vezes algumas delas inacabadas, para se sentar e conversar com Jesus. É deixar de lado algumas coisas, porque tem a ver com o que você foi chamado para ser. Deixar isso de lado para se sentar e ter uma conversa tranquila com Jesus. Esse antídoto você não vai encontrar dentro do seu coração, nem nas suas capacidades. E o esgotamento traz prejuízos a quem está ao seu lado e contamina a tua alma. Olha como Marta ficou. Já estava até chamando a irmã de folgada, porque a irmã só ficava lá aos pés de Jesus. Jesus se tornou um peso, ela foi dar uma dura nele. As prioridades se invertem, os valores começam a se confundir, quem está perto de você sofre, porque você está esgotado, sofre porque não aguenta mais você, sofre, porque você chega a um ponto de estar insuportável. Eu sei que muitas vezes quem mora com você não vai ter coragem de dizer isso para você, mas eu digo para você, tem hora que você é insuportável. Tem hora que eu não me suporto. Já aconteceu isso com você? Eu não me aguento, eu não me suporto. Nessas férias que eu tirei, eu estava nessa situação, não de insuportabilidade, mas eu estava nessa situação de carregar o trem pesadão, eu não estava sentindo isso. Mas quando eu tirei férias, e minha cabeça arejou, e eu percebi o quão cansado eu estava, e eu não estava dando conta do quão cansado eu estava, de quão sem paciência eu estava começando a ficar com as pessoas, de quão grosso eu estava beirando a linha de começar a me tornar. E isso você entende, se eu estou beirando a linha para me tornar fora de casa, você imagina que dentro de casa essa fronteira já estourou faz tempo, que é assim que funciona. Quando você, para os outros, está na beira, dentro de casa você já estourou. E aí eu tive consciência, nesse tempo de descanso, esse tempo com o Assá, a gente parou, leu livros, sentou, descansou, relaxou, foi um tempo muito bom. Depois eu passei uma semana ainda de férias em casa, e aí eu pude perceber, cara, como que eu estou esgotado, como eu trabalhei esse ano. Eu conversando com o meu mentor, e eu mostrei para ele a quantidade de pessoas que eu estou mentoreando. Ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho que fazer isso. Ele falou assim, tá, continue fazendo, desde que você ensine eles a mentorear outras pessoas, porque nesse ritmo você não aguenta. Nesse ritmo você não aguenta. Mas a gente vai nesse frenesi e não consegue antídoto para isso. E o antídoto às vezes é parar. Tem momentos na vida de Jesus que você percebe, então se você ler Lucas ou Marcos, você vai perceber que Jesus, depois de um dia de curou pessoas de manhã, à tarde e à noite, ele curou um monte de gente, ele vai e entra para casa para dormir. Ele está dormindo, de manhã ele acorda, uma multidão lá fora esperando, ele chega para os discípulos dele e fala o seguinte, acorda todo mundo, vamos embora, vamos para outro lugar. E os caras falam, mas como? Tem um monte de gente precisando. Ele fala, eu sei, mas não foi para isso que eu vim. E ele começa a caminhar. E aí você percebe nos textos, em seguida ele fala, Jesus estava obstinado a ir para Jerusalém. E aí passa o texto seguinte e fala, Jesus caminhava para Jerusalém. E passa o texto seguinte e fala assim, e ele ia para Jerusalém. E passa o texto seguinte e fala assim, Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Por que Jesus disse não para aquelas pessoas lá atrás? Porque ele foi chamado para alguma coisa, o destino dele era ir para Jerusalém. Então eu digo não para algumas coisas, porque eu já disse sim para algumas coisas. Por que eu digo não para muitas oportunidades boas? Porque essas oportunidades boas não têm a ver com aquilo que Deus me chamou para ser. Porque eu tenho um caminho reto. O caminho reto de Jesus era para ir para Jerusalém. O caminho reto de Jesus era ir para a cruz. Qual é o seu caminho reto? Ou você está deixando a vida te levar para um monte de
de situações difíceis. A maturidade exige convergência e não divergência. Quando a gente é novo, o nosso leque de opções está aberto. A gente faz muitas coisas, mas à medida que a gente vai envelhecendo, esse leque vai se fechando, a gente vai convergindo e a gente descobre aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente foi chamado. E você faz poucas coisas e faz bem. Por quê? Porque a maturidade exige convergência. A imaturidade tem a ver com divergência. Quando eu sou novo, eu tenho um monte de leque de oportunidades. À medida que eu vou caminhando na vida, eu vou descobrindo naquilo que eu sou bom, naquilo que eu fui chamado, para que eu fui chamado, quem que Deus quer que eu seja. E aí eu vou diminuindo minhas opções e vou focando naquilo que eu tenho que fazer de fato e de verdade. Esgotamento traz prejuízo para você e para quem está perto de você. E aí eu pergunto para você hoje, querido, até que ponto você se sente esgotado hoje? Até que ponto você se sente acabado, cansado? Quando foi a última vez que você se sentiu pleno, cheio, alegre, feliz, completo? Qual foi a última vez? Se você não se lembra, tem um problema aí. Tem um problema. Nós precisamos entender que aquele momento de Marta era um momento para puxar a cadeira, desligar de todas as tarefas e começar a conversar com aquele que poderia pôr a sua alma em ordem. Mas Marta estava ocupada com um monte de coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Faz esse exercício. Como é a vida quando o seu interior está em ordem e você se sente pleno? Como é que seria a vida? Como é que é a vida quando você se sente completo? Como é que é a sua vida com a sua esposa, a sua vida no seu trabalho, a sua vida em casa com seus amigos? Como é que é? Você sabe dizer? Você consegue fazer esse exercício de imaginar? Como é para você estar abastecido, recarregado? Você consegue? Então, em casa, eu sugiro a você fazer esse exercício. Pega uma folha de papel e escreva. Como é que é a vida para você quando você está abastecido? E aí escreva. E vê qual a distância que você está disso tudo. Quando estamos vazios, nós exalamos indignação, irritação. Algumas pessoas ficam extremamente passivas. Passividade toma conta. Outras pessoas se isolam. Se afastam. E aí, se nós exalamos isso, o que nós recorremos? Nós recorremos ao álcool, tomar uma. Se você estivesse bem, tomar uma seria só tranquilidade. Mas como você está mal, essa uma vira 5. Essas 5 viram 10. O efeito que faria só para te relaxar, agora você quer abstrair. Você quer sair. Nós exalamos indignação, irritação, passividade e isolamento. E aí nós recorremos ao álcool como fuga. Não só ao álcool, mas aí nós também recorremos a remédios. Não sou nada contra remédio. Remédio pode ser uma bênção de Deus quando é determinado por um motivo correto. Mas nós recorremos a medicamentos. Outras pessoas recorrem a trabalhar demais. Se afundam no trabalho para poder aliviar a cabeça. Tem outras pessoas que vão para filmes e séries. E aí acontece, as mulheres, é bem perigoso para as mulheres quando começam a assistir filmes e séries, principalmente quando tem comédia romântica envolvida, porque você potencializa na série tudo aquilo que você gostaria que seu marido fosse. E aí a energia emocional que você deveria dedicar ao teu marido, você se dedica ao filme e à série, você satisfaz. Eu lembro de alguns estudiosos que tratam isso como uma traição emocional. O homem, às vezes, homem e mulher, às vezes vão para a pornografia, privada ou pública, porque não tem capacidade emocional de criar relacionamento, desenvolver relacionamento, então vai buscar essa intimidade nas sombras. Não tem a capacidade de na luz buscar intimidade, não está esgotado, então vai nas sombras buscar uma intimidade para satisfazer um prazer.
E aí entra também, algumas pessoas entram em casos extraconjugais, e assim por diante. O mais perigoso disso tudo é que nós confundimos movimento com progresso. Você acha só porque você está fazendo alguma coisa, está agitando, está fazendo, você está progredindo. Na verdade não está, você está se enterrando vivo. Então, queridos, nesse tempo que me resta, eu quero falar sobre como que nós vamos restaurar as nossas energias. Para restaurar a energia, você precisa entender 2 princípios. Isso aqui, você já viu isso na sua faculdade, provavelmente. Lei do mínimo e teoria do balde furado. Isso aí você está acostumado a ouvir, eu só vou te lembrar disso aqui. A teoria do balde furado diz que não adianta, simplificando, não adianta o quanto você vai tentar encher o balde se ele tem vários furos. Tudo que você colocar dentro vai escoar pelos furos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são os furos que roubam a sua energia emocional, que estão te esgotando. Quais são os furos no seu balde? O que está drenando sua energia? O que está drenando sua felicidade? O que está drenando que você não consegue ficar cheio e pleno? Essa é a primeira coisa. Depois que você identifica, você vai para a lei do mínimo. A lei do mínimo é uma lei da agricultura que diz o seguinte: a planta fica limitada à capacidade menor do solo. De forma genérica é o seguinte: o seu nível máximo do que você consegue ter é a sua ripa mínima. Ou seja, a área mais descuidada da sua vida vai determinar o nível de plenitude que você vai ter. Deu para sacar? Então, se você tem várias áreas na sua vida, qual a área que está mais embaixo, mais bem cuidada, mais mal cuidada? É por ali que a água vai embora. Então, se teu casamento está mal cuidado, você vai chegar em casa, toda hora a sua energia vai vir por aqui, porque você tem que cuidar, você tem que tratar, você tem que dedicar, dar trabalho, porque tem um problema. É um relacionamento que está com problema, então ali vai drenar toda a tua energia. Então a primeira coisa que você tem que fazer, identifica os furos no seu balde. O que está roubando a tua energia? O que está roubando isso de você? Qual é o motivo do seu esgotamento? Às vezes o motivo do seu esgotamento é medo de dizer não. Você não gosta de dizer não para ninguém. Você não consegue dizer não. Por quê? Porque dizer sim e as pessoas baterem nas suas costas e dar um tapinha legal, aumenta a sua autoestima. Atender à expectativa do outro faz bem para você. Você fica feliz, então você arrebanha um monte de expectativa de todo mundo, porque aquilo é um alimento corrosivo que você traz para si. Só que isso detona você. Detona. Outra coisa que pode ser a ruína para você não conseguir encher de energia é a culpa. Muita gente tem culpa de descansar. Não consegue parar e não fazer nada porque sente culpado, o que vão pensar de mim? Meu pai trabalhou a vida inteira, minha mãe ralou, lavou muita roupa no tanque para me dar condição. Você aprendeu a não parar. Você se sente culpado de parar. E isso drena a tua energia. Então, querido, precisamos tampar os buracos para encher esse balde. E essa responsabilidade é sua. Você precisa dedicar. Você está dedicando muito tempo para andar com esse trem pesado, você tem que dedicar meia hora da sua semana. Escrever no papel, como é que é a minha vida plena? Como é que seria a minha vida ela sendo plena? Depois, o que está roubando a minha energia? Quais são as áreas que estão drenando a minha energia? Depois, qual é a área mais fraca? Se você não quiser fazer do balde, você faz análise SWOT. Análise, força, oportunidade, fraquezas e... esqueci o outro A lá. Você faz essa análise, vê qual é o ponto fraco da sua vida, qual é o ponto forte da sua vida, quais são as oportunidades que você tem, quais são as fortalezas da sua vida. Gasta um tempo fazendo isso, pelo amor de Deus. Você precisa ter um tempo para analisar como é que está a tua vida. E olha, se você for fazer isso com alguém do seu lado, com um cônjuge, pelo amor de Deus, não faça a besteira de condenar a avaliação do outro depois que você a vê. Não faz sentido, tem que ser um ambiente saudável. Não se sinta culpado simplesmente porque você viu uma avaliação e que a vida da pessoa que está vivendo com você está uma droga. Você não é salvador do mundo, viu? Tem muita coisa que é responsabilidade de cada um. Ok? Então, vai de boa. Então,
fazendo essas duas coisas, eu vou te dar 5 chaves para você reabastecer, depois que você fechou isso aqui, porque para mim, primeiro você tem uma análise, e depois você precisa de Jesus para te ajudar. Eu vou te dar 5 coisas que são importantes, que você pode fazer, que estão ao seu alcance e à sua responsabilidade. Vamos lá, 5 chaves para restaurar a sua energia. A primeira coisa, conexão com Deus. Nossa, saiu aqui do coisa. Primeira coisa, conexão com Deus. O que é isso? Uma relação diária com Deus assegurará a sua identidade. Você não precisará mais ficar buscando preencher a sua identidade, o seu eu, fazendo a vontade dos outros, buscando o reconhecimento dos outros, ou tapinha nas costas. Estar com Deus é imprescindível para a sua autoimagem, para você saber quem você é, para quem que Deus chamou para ser, e você ficar seguro. Como é que eu faço isso? Oração da manhã, oração do meio do dia, oração da noite, mentoria. Aqui a gente fornece um monte de oportunidade. Reunir no domingo de manhã. Tem um monte. Leitura semanal. Só que basta você. É a primeira coisa, é a chave para você encher o teu balde. Você precisa estar conectado numa relação íntima com Deus. Sem isso, esquece. Mas minha relação com Deus está meio estremecida. Minha relação com Deus. Restaura. O salmista diz muito claramente: para onde eu irei da sua presença? Se eu subir ao céu, tu ali estarás. Se eu entrar no mais profundo do abismo, tu estás também. Eu quero dizer para você, se você está chateado com Deus, bravo com Deus, alguma coisa com Deus, eu quero te dizer uma coisa: para onde você vai para se esconder da presença desse Deus? Não tem lugar. Então você precisa fazer as pazes com Deus. Precisa fazer as pazes com Deus. Então a primeira chave para você encher é vida com Deus. A segunda coisa, família. Pessoas que Deus colocou na sua vida e que são como tal para você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Famílias são complexas e exigem intencionalidade. Às vezes a família não é, já dizia o profeta do Rapa, família é aquilo que a gente escolhe para viver. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter um pouco mais de sintonia. Então, muitas vezes, você tem um relacionamento distante com os seus familiares de sangue, mas você tem um relacionamento mais gostoso e caloroso com pessoas que estão perto de você, que Deus colocou. Amém, glória a Deus, valorize isso, seja intencional. Uma boa relação familiar é importante. Tem gente que hoje não aguenta mais ficar em família. Às vezes ficar em família é uma tortura. Tem gente que quando está ficando programa em família, fica com o ciricutico. Fica lá no celular. De 2009 para cá, fizeram uma pesquisa da quantidade de tempo que os pais passam no celular quando eram para estar com seus filhos. Fantástico pegou essa pesquisa e fez uma dinâmica domingo passado. Pegou numa escola, colocou as crianças fizeram cartinha, depois chamou os pais para ler as cartinhas para as crianças, chamaram os pais e leram as cartinhas das crianças para os pais, e as reclamações das crianças: meu pai não dá atenção para mim, ele fica mais no celular, eu chamei minha mãe para me colocar para dormir, chamei 1, 2, 3 vezes, ela não veio, porque ela estava no celular. As reclamações são catastróficas. A gente está trocando. É o que o Cortella chamou há um tempo atrás de despamonhalização da sociedade. Que antigamente você fazia pamonha, reunia a família, todo mundo ralava o milho e tal, fazia todo aquele processo, até cozinhar a pamonha e todo mundo comer junto. Então começava de manhã e até à noite. Hoje você quer comer pamonha, você vai na barzinha da esquina, você compra pamonha de Piracicaba, está tudo certo, então você compra lá pronta, no supermercado, e já resolveu o seu problema. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que a gente perdeu a nossa capacidade de passar longo tempo junto em família. Então família é uma coisa que vai reabastecer suas energias. Encontre o ponto forte disso na sua vida. Terceira coisa, trabalho que satisfaz. Querido, a vida é curta. Se o seu trabalho suga a sua vida semana após semana, ano após ano, você jamais conseguirá manter seu nível de energia alto. Mas eu não
tenho como largar meu trabalho nessa altura da minha vida. O que eu faço? Ninguém está mandando você largar seu trabalho. Talvez você precise mudar a sua perspectiva. Para quem que você trabalha? Se você trabalha para dar dinheiro para o seu chefe, para o seu patrão, para o dono da empresa, você está lascado. Você vai acordar todo dia mal-humorado, porque você está dando dinheiro para os outros e você é mal remunerado. Você vai falar mal da empresa para caramba e você nunca vai ser reconhecido o suficiente. Agora, se você acorda de manhã e entende que pelo seu trabalho você vai glorificar Deus, porque Deus é o seu patrão, aí a coisa muda, sabe por quê? Porque a recompensa Ele deu antes de você começar a fazer alguma coisa por Ele. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele veio em direção a nós. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos salvar. Então, o meu trabalho é uma retribuição de amor. Tem uns caras chatos lá, tem um patrão que enche a paciência, mas tudo bem, eu não trabalho para ele. Eu trabalho para Deus. Então você precisa começar a ressignificar o seu trabalho, senão ele vai comer. Você passa muito mais tempo no seu trabalho do que em casa, e ele vai comer suas energias, vai sugar você. Tudo que você tem. Para quem que você trabalha? Qual é o objetivo no seu trabalho? O objetivo é ganhar dinheiro? Está frito. Você vai até ganhar dinheiro, mas o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra? Simplificar tem a ver com aquilo que nós somos chamados para ser. Quem você foi chamado para ser. Então, querido, reavalie o que você espera do seu trabalho. Reavalie para quem você trabalha. São questões imprescindíveis que você precisa responder. Senão você vai ficar um cara rancoroso. Quarta coisa, lazer e recreação. Encontre alguma forma de lazer que revigore sua alma. Ler, cozinhar, acampar, fazer coleção, sei lá o que for. Eu agora tenho 2 hobbies. Um está bem fácil, né, que é torcer para o Flamengo. Fácil. O segundo hobby agora eu comecei a fazer justamente também com esse objetivo de ter um lazer, uma recreação, criar um bonsai. Se eu não matar ele, eu quero que ele termine. Bonsai, no Japão, eles dão de herança para os filhos. Então eu quero deixar bonsai de herança. Eu quero que ele, na Expo Flora a gente viu um bonsai de 105 anos. Coisa mais linda. E você, qual é o seu hobby? Qual é o seu hobby? O que você faz que restaura a sua energia? Não tem tempo, meu amigo, minha amiga, você só tem tempo para aquilo que é prioridade. Se cuidar da sua energia, cuidar da sua vida não for sua prioridade, vamos ali no cemitério que eu vou abrir a cova, você deita, porque você já morreu. Você já morreu. Se cuidar de você não é prioridade. Então vamos lá, lazer, recreação. O que revigora a tua alma? O que é gostoso de fazer? O que é bom? O que é legal? O que te alegra? Pensa de novo. Volta para isso. E quinta coisa, exercício físico. Encontre tempo para tal. Encontre tempo para fazer exercício físico. Há estudos que dizem que exercício físico revigora 20% das suas energias. Você tem um aumento de 20% da sua capacidade de energia quando você faz exercício físico. Tem mais idade, vai caminhar. Não tem dinheiro, vai dar uma caminhada. Espaços para caminhar nessas cidades que a gente vive, tem de sobra. Tem gente que mora até perto dos parques loucos aí, né? Tem, é fácil, então vamos. É importante, você só tem tempo para aquilo que é a sua prioridade. Então, querido, nessa série que a gente vai trabalhar para pôr sua alma em ordem, a primeira coisa, você precisa restaurar suas energias. Então, se você não lembra de nada do que eu falei, pensa no seguinte: quais são os furos do seu balde? Feche os furos. Qual é a área mais deficitária da sua vida? Que é a ripa menor. Cuide disso. E eu te dou 5 chaves para você restaurar as suas energias. Encontre o seu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por nos trazer o exemplo de Marta nessa manhã. Nós sabemos que temos demandas que precisamos atender, sim, mas também precisamos nos concentrar naquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. Nós precisamos nos concentrar nessa prioridade e pedimos ao Senhor que nos ajude nesse processo. Espírito Santo, nos inspire nessa semana a pararmos pelo menos 30 minutos
para refletirmos sobre o que é uma vida plena para nós. Quão distante nós estamos dessa vida plena. O que está drenando os buracos do nosso balde? O que precisamos acertar? Ajuda-nos a fechar isso. E nos dê força para nos engajar, para restaurar nossas energias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé e receber a bênção. Espero que essa mensagem ela traga conforto ao teu coração, que traga reflexão, porque isso é muito importante para nós. É muito importante para mim e para você. Então, estenda as tuas mãos, como quem não tem nada para dar, mas muito a receber, e ao final traga no teu coração, num gesto simbólico, internalizando tudo aquilo que Deus te incomodou nessa manhã. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer restaurar nossa alma, te acompanhe. Que o amor de Deus, o Pai, que anseia para colocar nossa vida em ordem. E que a consolação do Espírito Santo, aquele que nos direciona para a ordem no meio ao caos, possa estar na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de você sair, se for do seu agrado, dá um abraço a quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe.